Olá, como é bom estarmos juntos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão, de meditação, mais um momento de edificação, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje o nosso devocional é um tanto quanto diferente, não é aquele devocional de ajuda, de palavra de encorajamento, mas é um devocional de reflexão para nós valorizarmos a obra de Cristo na cruz por cada um de nós. E o título desse devocional é Contado entre Pecadores, Exaltado como Salvador, o mistério da troca que nos salvou. E esse devocional está baseado no texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12, que, resumindo, diz o seguinte: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu quero basear especificamente esse devocional nessa parte do versículo, foi contado com os transgressores. Então vamos lá, nesse devocional profundo e ao mesmo tempo transformador, somos conduzidos a contemplar uma das maiores verdades do Evangelho. Jesus Cristo, sendo santo e perfeito, escolheu ser contado entre pecadores para nos dar acesso à salvação. Então eu, pastor José Carlos Carvalho, ministro esse devocional revelando o poder da transformação, da substituição divina. Cristo tomando o nosso lugar, carregando a nossa culpa e nos concedendo a sua justiça. Esse devocional é uma mensagem que fortalece a fé, renova a esperança e nos chama a viver como novas criaturas em Cristo. Descubra como essa verdade impacta a sua identidade, sua relação com Deus e sua confiança na obra redentora de Jesus. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu na cruz? Vale a pena pararmos, refletirmos e meditarmos. E percebemos que não foi apenas sofrimento, não foi apenas injustiça, foi uma troca, uma substituição. O santo sendo tratado como pecador, para que pecadores fossem tratados como santos. Quando olhamos para Isaías 53, nos deparamos com uma declaração que desafia toda a lógica humana. Foi contado com os transgressores. Por que Jesus aceitaria isso? Por que o Filho de Deus se colocaria na mesma lista que nós? A resposta não apenas emociona, ela transforma completamente a nossa vida. Amados irmãos, essa pequena frase carrega uma profundidade infinita. Foi contado com os transgressores. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus não apenas se aproximou de pecadores, ele se identificou com eles. Ele não apenas ensinou, ele se entregou. Ele não apenas perdoou, ele assumiu a culpa. O Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, foi colocado na mesma posição que nós. Mas por quê e para quê? Primeiramente, para se tornar o nosso advogado, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2. Quando o pecador é levado diante do tribunal divino, não está sozinho. Jesus se levanta como seu defensor. Ele não apresenta argumentos humanos, ele apresenta suas feridas, mostra suas mãos, seus pés, seu lado e declara que o preço já foi pago. E diante disso, a justiça divina responde: está pago
está livre, não há mais condenação. Que verdade gloriosa! Não há mais nada. Não há mais. Jesus foi contado entre os transgressores para que nós não tivéssemos medo de nos aproximarmos dele. Como temer aquele que decidiu se colocar no nosso lugar? Como fugir de quem carregou a nossa culpa? Pelo contrário, somos convidados a nos achegar com ousadia, com intrepidez, como diz o autor de Hebreus. Porque ele nos entende, ele nos conhece, ele se identificou conosco. E então vemos o grande mistério da fé cristã. Uma troca completa aconteceu. O nome de Jesus foi colocado na lista dos culpados e o nosso nome foi escrito no livro dos justificados. Ele tomou a nossa culpa, nós recebemos a sua justiça. Ele carregou a nossa condenação, nós recebemos a sua aceitação. Ele desceu a nossa condição para nos elevar à sua posição. Isso não é religião, isso é graça, é amor. E essa verdade precisa produzir algo em nós. Se somos transformados, devemos viver como transformados. A palavra nos diz que somos novas criaturas, está lá em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Portanto, não podemos continuar vivendo como antes. Não podemos permanecer na velha lista quando fomos transferidos para uma nova realidade. Fomos chamados a refletir Cristo, a viver em santidade, a demonstrar com nossas atitudes que pertencemos a Ele. E tudo isso começa com gratidão. Gratidão por um Salvador que não teve vergonha de ser contado entre pecadores, para que hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que essa verdade transforme profundamente o seu coração hoje. A minha oração é para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, os olhos do seu coração, para que você entenda essa verdade e para que você seja desafiado e motivado a viver essa realidade no dia a dia. Você agora foi perdoado, foi justificado, você agora é filho de Deus, tem acesso, tem direito, tem herança, mas tudo isso custou um preço. Alguém tomou o seu lugar. Esse alguém foi Jesus. E eu oro para que você viva essa realidade no dia a dia. Oro também para que Deus supra cada uma das suas necessidades, para que Ele te conceda livramento, libertação, te conceda cura, te conceda paz, uma nova esperança. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que esse devocional tenha feito diferença na sua vida. E se isso aconteceu realmente, não guarde para si, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer o seu comentário, de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Compartilhe esse devocional com mais pessoas. E eu te convido para amanhã estarmos aqui para mais uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração. Mais um devocional de meditação, de reflexão e de edificação na palavra de Deus. Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico, que você desfrute das benesses de ser filho de Deus, de ser herdeiro de Deus e de ser co-herdeiro com Cristo. Tenha um dia abençoado na presença desse Deus abençoador. Amém.